Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Glória e Tradição. A 18ª rodada acabou e chega então a hora do placar da rodada, o momento em que a gente analisa os resultados não só do Fortaleza, mas também dos outros times e avalia se a rodada foi positiva ou negativa para o Leão, né? A gente traz também dados, estatísticas, probabilidades, enfim. Você vai sair daqui municiado com toda a informação que você precisa para passar essa semana aí com mais tranquilidade ou não. Antes de qualquer coisa, deixa o teu like, é de graça e você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. Essa é a tua forma de ajudar o GT sem ter que pagar nada por isso. Então não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz. A gente produz vídeo todos os dias e tem live toda noite às 8 horas, beleza? Eu vou chamar a vinheta e você vai conhecer o meu companheiro desse placar da 18ª rodada. MR Renato. Normalmente eu faço esse quadro com o Saulo, né? A peitica é o MR e o Saulo, o placar sou eu e o Saulo. Saulo hoje tá baqueado, muito baqueado, dormi 2 horas da manhã. Sorumbático. Vocês foram dormir 2 horas da manhã por conta do pós-jogo, né? Mas você é um trabalhador, diferentemente do nosso querido companheiro Gago, então já tá de pé, né, MR? Tu é doido, fui dormir 2 horas, acordei 5h50, Thaís. O Rogério aqui é puxado. Mas é isso mesmo, estamos aqui para falar do Fortaleza, analisar essa rodada como foi, colocar em pratos limpos, né? Como foi a 18ª rodada da Série A. O primeiro turno tá acabando, viu, Thaís? Eu sei disso, e a gente vai, inclusive, fazer uma avaliação, né? Na verdade, ao longo dessa semana, eu acho que isso vai ser uma pauta constante. O fim do primeiro turno é um marco relevante, e também após o jogo contra o Bahia, a gente vai fazer um apanhado, aquele nosso clássico Power Ranking, né, MR? Já está marcado aí para segunda-feira, pós 19ª rodada. Mas assim, MR, antes de qualquer coisa, eu queria só falar pra galera que esse vídeo aqui ele é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet patrocina o próprio Brasileirão, patrocina a La Liga, o Liverpool, Barcelona e veio aqui patrocinar este humilde canal, este humilde podcast. Então faz o seguinte, utiliza o nosso cupom promocional. O link vai estar fixado aí nos comentários, também no chat, na descrição do vídeo, vai estar em todo lugar. Você só não encontra se você não quiser. Vai nesse link, se cadastra e usa o código promocional do GT, que dessa forma você consegue o dobro do teu depósito. Se você deposita R$1.000, ganha R$2.000 para fazer aquela sua fezinha. Então não perde essa oportunidade, beleza? Vamos então começar esse placar da rodada, MR. Eu vou aqui compartilhar contigo a classificação, né? A classificação do Brasileirão após a 18ª rodada. Aqui é uma classificação anterior, vamos colocar para cá, pronto. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou dar o zoom aqui, um zoom maroto, e a gente começa a avaliar os resultados. A rodada começou, MR, a rodada começou aqui com Sport Chapecoense. Eu sei que você assistiu esse jogo, 0-0. Me conte aí qual foi a sua análise dessa partida, que eu tenho certeza que foi um futebol de primeiro nível. Eu às vezes, eu penso assim que Deus, ele coloca uma provação na vida das pessoas, né? E a minha provação foi essa daí. Eu acho que eu consegui limpar boa parte dos pecados que eu cometi na vida aí, vendo esse jogo. Foi muito ruim, muito ruim. Assim, não foi, por exemplo, teve aquele Sport Ceará lá atrás, né? Que ninguém chutou no gol e tal. Não foi o caso. Até teve algumas chances, mas o futebol muito fraco, realmente. E explica, né? Explica porque é que esses dois times estão afundados lá embaixo na tabela, assim, sem criatividade, sem nada. Então, 0-0 foi justo pela ruindade de ambos. Exatamente, assim, o Sport e a Chapecoense, então foi o duelo aí dos dois lanternas, né?
não tinha como a expectativa por uma partida como essa ser maior. A gente teve, então, a sapecada aí do Flamengo em cima do Santos na Vila Belmiro, bicho. Ali foi um esculacho, o Gabigol fez o que quis e o Flamengo segue num aproveitamento absurdo, tendo ainda partidas a menos, né? O Flamengo vai, de fato, chegar para a briga pelo título, começou ali atrás, mas parece que já tá pegando fôlego, né, MR? É isso aí, Thaís. Inclusive, assim, se você... Assim, o Flamengo ele tem 2 jogos a menos, né? Então, você pode estabelecer assim, virtualmente, ele pode ter 6 pontos a mais, né? Se ele tem 6 pontos a mais, ele pode estar justamente entre o Atlético e o Palmeiras, né? Então, virtualmente, o Flamengo hoje pode ser até o vice-líder. Assim, com o elenco que tem, né? Com os jogadores de qualidade que tem, sobretudo do meio para frente, a briga do Flamengo certamente seria essa, de brigar pelo título mais uma vez, o que seria o tricampeonato, né? Encarrilhado. Exatamente, bem observado. A gente teve também o Palmeiras ganhando do Atlético Paranaense, que vem numa fase assim, absolutamente terrível. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, até para espelhar sobre o nosso momento. Foi 2-1 aí para o Palmeiras. O Grêmio perdeu para o Corinthians na Arena do Grêmio. O Grêmio também aí, cara, está cada vez mais certo, né, de que ele vai brigar contra o rebaixamento mesmo. A gente no início do campeonato achava até que não, que ali era um momento passageiro. O América Mineiro ganhou do Ceará, cara, ganhou do Ceará por 2-0, foi bem superior ao time cearense, e a gente vai então analisar. Eu queria que tu me desse as tuas percepções dessas 3 partidas e como elas impactam no Fortaleza. Assim, primeiro um destaque maior sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Assim, porque até versa muito sobre o nosso momento, né? Veja só, Fortaleza ele vem numa oscilação de 3 jogos, né? 3 jogos, 3 empates pela Série A, ou seja, mesmo na oscilação não perde, né? Segue pontuando. E essas 2 equipes aí, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, eles vinham de uma oscilação bem perversa, né? O Palmeiras vinha de 4 jogos sem ganhar, Thaís, sendo 3 derrotas seguidas, tá? Sim. E o Atlético Paranaense vinha de 4 derrotas seguidas. Então, são 2 times de primeira página com uma oscilação muito cruel, né? Uma oscilação que a gente não teve ainda. O Fortaleza não perdeu 2 jogos seguidos, em nenhum momento do campeonato, né? Então, eram 2 equipes que estavam nessa oscilação bem para baixo, né? Bem para baixo mesmo. O Palmeiras acabou levando a melhor, conseguiu vencer o jogo, jogou melhor do que o Atlético, e aí já empurra esse bucho todo para o time de Curitiba, né? Porque já são 5 derrotas seguidas dos paranaenses, então já na 9ª posição, o Atlético que ainda tem a Copa Sul-Americana, né? Então acaba sendo coloca em xeque, né, a campanha do Atlético Paranaense aí nesse momento finalizando o turno, né? Eles caíram bastante. O Atlético desde o começo do campeonato tá ali em cima, né? Brigando com Fortaleza no G6 e agora deu essa queda abrupta, né? Com relação ao jogo do Flamengo, assim, o segundo tempo foi um absurdo, né? O segundo tempo foi uma lavada. O Diniz tentou explicar o jogo pelo pênalti, né? É óbvio que o pênalti foi uma questão, mas foi um 4-0, né? Assim, foi um 4-0 e desmoralizante, assim. O Flamengo poderia ter feito 6, 7-0, então realmente foi uma pisa. E o América Mineiro já foi para colocar o nosso domingo ali nos eixos, né? A gente ficou aquele domingão feliz, o povo endoidando. Então foi muito bom realmente essa vitória do Atlético, do América, perdão. O América que vem tentando esboçar uma reação no campeonato, né? Vem esboçando uma reação no campeonato. Nos últimos 5 jogos só perdeu 1. Né? Tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Contratou um atacante agora, né? O Zarate. Então, assim, vai ser uma briga interessante ali na parte de baixo da tabela para ver quem são os 4 rebaixados. E o América deu esse passinho a mais. Cara, eu queria que tu falasse também, assim, do Corinthians. Se te preocupa o momento do Corinthians. O Corinthians vem, parece que o Silvinho conseguiu ajustar, né, o time paulista e chega aí agora com Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William. Isso te preocupa, MR? Me preocupa, Thaís. Assim, eu me lembro que quando a gente analisava a permanência do Fortaleza no G4, inclusive, vale destacar, o Fortaleza está na zona de Libertadores da fase de grupos desde a primeira rodada. A gente não saiu dessa zona de classificação da Libertadores em nenhum momento, né? Já foram 18 rodadas, a gente não saiu em nenhum momento.
E a gente sempre dizia o seguinte: se o Fortaleza cair de rendimento, quem são os times que estão embaixo que podem emergir, né? E até um dado momento do campeonato não tinham esses times. A gente olhava e não aparecia esses times emergentes. O Inter estava muito mal, o Corinthians também estava muito mal, mas os dois times conseguiram equilíbrios em tempos diferentes, né? O Inter passou a não perder, como perdia antes, levou inclusive uma goleada histórica aqui no Castelão para a gente, e o Corinthians já virou a chave. O Corinthians virou a chave. Primeiro o Silvinho parou de tomar gols, ele conseguiu ajustar a defesa do Corinthians, e aí os caras abriram o cofre, né? Não sei nem se abriu o cofre, porque talvez se abrisse o cofre não tivesse dinheiro dentro, né? Eles fizeram... Passou no crédito. Passou no crédito. Pendura aí que depois eu pago. E trouxe 4 jogadores do meio campo para frente que eles são desequilibrantes, né? Não tem como você negar que, assim, o Juliano um pouco menos, obviamente, mas se você pega aí Renato Augusto, Roger Guedes e o William estava na Premier League agora, né? Então, assim, o Corinthians vai brigar, sim, pelo Libertadores, sem sombra de dúvidas, né? Então, é um time para o torcedor do Fortaleza se preocupar. Agora, são 6 vagas, né? São 6 vagas, podendo ser 7, podendo ser 8 e podendo ser até 9, tá? Então, também não é uma situação para se desesperar, mas sim, o Corinthians hoje ele está numa briga semelhante à do Fortaleza, sendo que tiveram aí um elenco recheado de novidades. O que só atesta aquela tese, né? O segundo turno é muito mais difícil que o primeiro, justamente por essas engenharias aí que os clubes acabam fazendo. Perfeito. Dando continuidade aqui na rodada, o Juventude empatou com o São Paulo lá no Alfredo Jaconi. Esse jogo aqui foi bem interessante. O São Paulo, um jogo meio truncado, foi resolvido no segundo tempo. São Paulo abriu o placar e ali nos acréscimos já bobearam. Um Volpe mais uma vez terrível. E o Juventude conseguiu empatar com mais um do Ricardo Bueno. O Atlético Goianiense empatou sem gols contra o Internacional. Esse jogo me surpreendeu. Achei que o Inter teria uma facilidade maior para vencer do Atlético Goianiense. Bragantino empatou com o Atlético Mineiro. É curioso porque eles também estão jogando a Libertadores, né? E, salvo engano, não, na verdade o Galo pegou o Fluminense, né? Na Libertadores. Isso. E empatou também. Então o Galo vem aí de 2 empates? Não, o Atlético pegou o Fluminense na Copa do Brasil. Perdão, confundi total. O Atlético, ele vem então de 2 empates, né? Copa do Brasil e Bragantino, é isso? Não, assim, no Campeonato Brasileiro vem de 2 empates, contra o Fluminense e contra o Bragantino, e na Copa do Brasil eles ganharam do Fluminense. Ganharam lá no eu tô confundindo, então. O empate com o Fluminense foi pelo Brasileirão, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então a gente teve aí o empate do Atlético Mineiro com o Bragantino. Um resultado interessante. Havia quem preferisse o Atlético saindo vencedor para o Bragantino não chegar, né? Com o empate, o Bragantino chegou. Eu vou querer tua opinião sobre esse jogo. E teve aí o Fluminense contra o Bahia, 2-0. Pobre do Bahia, meu amigo. O Dabove vai ter que tirar um coelho da cartola. Queria que tu me desse as tuas percepções sobre esses 4 jogos. Então, assim, esses 3 empates para mim foram muito bons, né? Para mim foram muito bons. O Juventude, porque são times que estavam nos mesmos blocos, né? Então, se eles empatam, eles se abraçam, né? E nenhum tem condição de subir, né? No caso do Juventude São Paulo, Atlético Goianiense e Inter, ninguém dá um passinho à frente, né? Então, esse amarrado aí de empates acabou sendo uma coisa muito positiva, com um destaque para o Juventude, né? O Juventude, mais uma vez, sublinhando, né, que é um time que pode, sim, permanecer ali naquele meio de tabela, brigar de repente por uma Copa Sul-Americana. Então, fazendo uma campanha muito interessante. Em alguns momentos, o Juventude ameaçou ganhar a partida do São Paulo, né? Assim, lembrou um pouco o jogo contra o Fortaleza, né? Que o São Paulo teve seus momentos, o Juventude teve seus momentos. Até acho que a arbitragem deu uma pequena ajudada ali para o tricolor paulista, mas o empate acabou sendo um resultado justo. Agora, o Juventude demonstrou que tem força, né? Porque foi buscar um empate. Você tomar um gol ali, Thaís, com 39 do segundo tempo, a maioria dos times larga, né? Pô, tomamos um gol, tal, não sei o que, ninguém busca mais. Conversa é essa. O Juventude foi lá e conseguiu buscar um empate, então acabou sendo um resultado muito interessante. Com relação à vitória do Fluminense,
Assim, eu até acho que o Bahia demonstrou uma leve melhora, tá? Uma leve melhora, assim, talvez em postura, em marcação, em intensidade, mas muito pouco, né? Muito pouco. E quer um dado? Opa! O Bahia fez 1 ponto nos últimos 24 disputados. Veja só. O Meu Bahia nos amigo, últimos... preocupante. Muito preocupante, assim, é um espiral absolutamente negativo. Se o Dabove conseguir reverter esse cenário, realmente é porque ele fez um bom trabalho, porque o time está numa espiral negativa danada e sábado contra o Fortaleza vai ser o seu artilheiro, né? Que o Gilberto está suspenso. Exatamente. A gente teve, então, aí também o empate contra o do Inter com o Atlético Goianiense. O Atlético segurou ali na 7ª posição, ganhou só um pontinho, né? Saiu de 24 para 25, o Inter de 22 para 23. Os dois aí em zona de Sul-Americana, mas buscando aquele G8, né, MR? Isso, exatamente. Esses times aí, eles certamente estão muito na torcida pela ampliação das vagas, né? Seja pela Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, que pode ampliar aí esse arco de quem vai ou não para a Libertadores. Esses são times que têm essa chance de brigar. Agora, o Atlético Goianiense de todos é o que mais me surpreende, né? Porque ele está ali em 7º. Então faz uma campanha bem interessante, um time muito discreto, né? Você não consegue apontar assim destaques individuais do time, mas é um time que é equilibrado, né? Um time que toma poucos gols, que, enfim, tem conseguido se sustentar ali. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense não perdeu, mas também só ganhou uma, né? Mas ele consegue se segurar ali por cima. É aquela coisa do que a gente chama de um time pragmático, né? Ele joga, digamos assim, com o regulamento no braço, também acho Exato. que debaixo do braço, e eu também acho que ele tem surpreendido. Só para a gente encerrar e depois passar para as probabilidades, o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino está aqui com a fuça, né? Com a fuça no nosso cangote. Como é que tu avalia esse momento? Porque o Bragantino começou muito bem, deu uma balançada, assim, uma queda de rendimento, e parece estar voltando a jogar melhor. Como é que tu avalia essa briga aí, Fortaleza e Bragantino? Thaís, eu vou ser franco, assim, de todas as oscilações que a gente teve no campeonato, que não foram muitas, eu digo, todos os times que jogam a Série A tiveram momentos de oscilação. Na verdade, nem todos, né? Porque a Chapecoense nunca oscilou, né? Ela sempre teve no fumo. A do Bragantino foi a que eu mais entendi como uma opção, tá? Porque vale lembrar que quando o Bragantino empatou com o Sport e perdeu para o Juventude, o Bragantino optou por colocar times reservas, né, para poder jogar na Sul-Americana. Então ali você consegue entender melhor por que é que o Bragantino desgarrou desse bloco. Passou essa fase da Sul-Americana, o Bragantino volta a colocar a força máxima e ele volta a pontuar mais, né? Então ele já está ali de novo no G4. Eu acho que é um time que vai sempre fazer essa opção, porque ele sabe que talvez não seja campeão brasileiro, a chance de título real é da Sul-Americana, então sempre vai fazer essa tirada de pé, o que é muito bom para a gente, né? O que é muito bom para a gente, mas o Bragantino é um time de G6. Isso daí eu não tenho dúvidas, não. Perfeito. Vamos dar então um acelerado. Fortaleza Bora. saiu dos 32, foi aos 33 pontos e chegou e conquistou, né, a melhor campanha de um nordestino em primeiro turno de Série A. Fazer só um comparativo com o momento que a gente viveu, né, na temporada passada, 2020-2021. Nessa altura, na 18ª rodada, a gente estava aí com 24 pontos, né? 16, só que tinha 2 jogos a menos. Não tinha jogado, estava com 2 jogos em atraso, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 16 gols marcados, 11 sofridos. Então, assim, 8ª posição, a gente está aí com 9 pontos na frente, né, Mier? Exatamente. E Thaís, assim, além dessa história dessa marca histórica que é espetacular do Fortaleza, né? Tem alguns elementos assim de regularidade que eu gosto muito de ressaltar. Desde o começo eu falo isso, quando eu estou aqui no Placar da Rodada eu falo também, mas falo muito nos programas diários. A grande métrica que o Fortaleza tem que se basear é a distância para o 7º colocado, né? Que é formalmente onde acaba a zona de Libertadores hoje, né? E essa distância permanece de 8 pontos.
né? Já tem 3 rodadas que está a distância de 8 pontos, inclusive é a maior distância desde o início, né? Então o Fortaleza ele tem conseguido ficar fixo nesse bloco lá de cima, mesmo nas oscilações. Então isso realmente é uma marca muito interessante. Como eu falei, o Fortaleza está na zona de Libertadores desde o início e sempre mantendo essa distância aí, né? Por muitas vezes foi o Ceará ali na 7ª posição, agora é o Atlético Goianiense, mas sempre nessa margem de 8 pontos, o que acaba sendo uma marca muito interessante, né, Thaís? Exatamente, perfeito. Vamos aqui passar para as probabilidades, MR. Primeira probabilidade para título, né, para ser campeão, depois de 3 empates seguidos, já tem gente dizendo assim, vocês são muito emocionados se um dia vocês pensarem em título. Vá com calma, meu amigo. Ninguém nunca tratou o título, né, como algo... Fortaleza vai brigar com tudo. O Fortaleza sempre foi um time que correria por fora em caso de título. Assim, a gente dependeria de que os 3 grandes postulantes do campeonato balançassem, né? Balançassem mais do que nós. Então, eu vou, inclusive, te perguntar essa coisa dos objetivos e de como a galera joga os objetivos muito para o alto, no primeiro sinal de resultado ruim. Aqui o Atlético Mineiro está 51% de chance de ser campeão, Fortaleza está em quarto aí, só está atrás justamente de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, com 9% de título. Falar também rapidamente, MR, que para Libertadores a gente está aí com 84% ainda se mantendo aí na dezena, né? Dos 80, mais uma vez atrás apenas de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, são times que têm mais probabilidade de estarem na Libertadores. Para a Sul-Americana, a gente já falou aqui várias vezes, quanto maior a chance de Libertadores, menor é a chance de Sul-Americano. Fortaleza tem chance de 15% aí de ir para a Sul-Americana. Queria aí a tua avaliação sobre esses números, MR. Bom, então, Thaís, segue mais ou menos a mesma toada, né? Segue a mesma toada. O Fortaleza é um time que está com uma campanha sólida, né? Uma campanha sólida. As oscilações que o Fortaleza teve, elas não são diferentes das oscilações de todos os outros times do primeiro bloco, né? O Atlético Mineiro já oscilou, o Flamengo teve uma grande oscilação no começo do campeonato, que inclusive culminou na demissão do seu treinador, que era o Rogério Ceni, né? O Palmeiras, acabei de mencionar aqui mesmo nesse programa, teve uma sequência de 3 derrotas seguidas. Veja só, o Palmeiras, numa sequência, perdeu 3 jogos, que foi a quantidade de derrotas que o Fortaleza teve no campeonato inteiro, né? Então, assim, se você coloca esses 6 pontos a menos do Flamengo e você os computa, o Fortaleza hoje só faz uma campanha pior que os 3 superelencos do campeonato. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, é uma campanha excelente, né? Então, o Fortaleza, ele tá nessa briga. Aí você pode dizer o seguinte, o sonho do título acabou, o sonho do título morreu, o sonho do título ainda existe. É um sonho. É um sonho. Não sou eu que vou dizer se você deve sonhar com isso ou não. Eu sonho, mas eu sei que é um sonho, né? O que é a realidade? A realidade é se manter até o final nesse bloco lá de cima. Eu acho que esse é o grande objetivo do Fortaleza. O seu sonho não é exatamente a matemática que vai dizer, entendeu? Se eu devo continuar alimentando isso ou não? Eu acho que deve. Eu acho que é saudável. É melhor você alimentar isso do que você alimentar um desespero de que as coisas desandaram e que vai dar tudo errado agora. Eu acho que não é bem por aí. A campanha do Fortaleza é uma campanha muito sólida, né? Estamos aí para fechar o primeiro turno com apenas 3 derrotas. A gente perdeu para o Flamengo, a gente perdeu para o Atlético Paranaense e a gente perdeu o Clássico, né? Então, assim, muita calma. Eu acho que a campanha é sim muito consistente e quando você coloca no papel a campanha do Fortaleza barra o investimento que foi feito barra o elenco que nós temos, assim, como diria, né? É um custo-benefício absurdo, né? Então, realmente, o torcedor do Fortaleza ele deveria, né? Uma sugestão que eu dou, enfatizar mais isso, né? Eu acho que a gente precisa promover um pouco mais essa questão. E tá aí só um detalhezinho sobre isso, para passar para ti. Existe um discurso que é o seguinte: o Fortaleza ele não tem pontuado contra os times de baixo da tabela, portanto tem desperdiçado chances. Eu fiz uma divisão hoje, foi o seguinte: eu dividi o campeonato, a classificação do campeonato, em blocos de 6 times, né? Eu tirei o Bahia,
que a gente não enfrentou ainda, e tirei nós mesmos, né? Contra o primeiro bloco de 6 times da classificação, o Fortaleza fez 13 pontos. Contra o último bloco, a gente fez 12 pontos. E contra esse bloco do meio, a gente fez 8 pontos. Curiosamente, esses 3 jogos que nós empatamos foram contra times do bloco do meio, né? O que explica essa diferença, né? De 13, 12 e 8. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado, né? E um detalhe, os confrontos diretos do Fortaleza não são contra o último bloco, são contra o primeiro. Né? E nesse primeiro bloco foi justamente onde nós conseguimos mais pontos. Então, ao invés de ver isso como uma coisa extremamente positiva, né, nos confrontos diretos pelo Libertadores é onde Fortaleza tem ido melhor, a gente às vezes busca como algo negativo, né? Sendo que muitas vezes é muito mais aberto um jogo contra um time que está na mesma situação que a gente, do que pegar equipes que vêm com propostas de se defender, né? É legítimo, mas é muito mais difícil colocar o futebol para funcionar em confrontos assim. Perfeito. A gente já até extrapolou, né, do prazo assim que a gente normalmente faz. Hoje teve muita análise, né? Muita análise. Aqui só tem analista, filósofos. Isso, filósofos. Para a gente só passar aqui bem rápido, classificação das últimas 10 rodadas. Isso aqui é um dado interessante, certo? Nas últimas 10 rodadas, para você ter uma ideia, o Fortaleza teve o 4º melhor aproveitamento aí. Foram 10 jogos, portanto, 30 pontos disputados e 18 conquistados, 60% de aproveitamento. A gente ficou atrás apenas, mais uma vez, desses 3 times multimilionários, né? E para você ter uma ideia, o Bragantino, que é quem está no nosso retrovisor, foi só o nono em aproveitamento, foram 10 jogos também e 14 pontos conquistados, 4 atrás da gente, né? 46% de aproveitamento. Rapidamente, a classificação como mandante, Fortaleza segue lá no topo. Fortaleza é o 2º melhor mandante da competição, mas jogou menos, jogou uma partida a menos como mandante do que o Palmeiras e conquistou 21 pontos. 6 vitórias e 3 empates em casa, Fortaleza que ainda não perdeu como mandante, tá certo? 77% de aproveitamento em casa. Em termos de melhor ataque, a gente está aí em 5º, né? Esses empates pesaram contra a gente acabou caindo um pouco, 26 gols marcados. E em termos de melhor defesa, 4º lugar, 16 gols sofridos. A gente está atrás aí de Corinthians. A gente já falou que o Silvinho ajustou ali a defesa, parou de levar gol, né? O Sport, que não leva gol e também não faz, e o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. É isso então, MR? É isso aí. Eu acho que todos esses números, eles refletem o equilíbrio, né? Assim, Fortaleza, ele tá... Não tem nenhuma estatística que você aponte que a gente não esteja ali entre 4º, 5º, né? O 5º melhor ataque, a 4ª melhor defesa, saldo de gols também está ali, o 2º melhor mandante também está entre os melhores visitantes. Então, é um campeonato muito equilibrado que o Fortaleza faz, muito consistente. Eu acho que o que tem que fazer é continuar trabalhando para manter um segundo turno nessa mesma toada. O segundo turno que vai ser bem mais complicado, inclusive. Exatamente. A gente tem a sorte, digamos assim, a gente tem ao nosso favor, talvez, os reforços. Agora a gente tem banco. Ontem, quando saiu a relação, todo mundo ficou bem satisfeito por ter opções no banco e a gente espera que isso pese, que a gente consiga fazer um segundo turno tão bom quanto foi o primeiro, que ainda sequer acabou. É isso, então. Muito obrigada, galera. Se você acompanhou até aqui, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. Segue o GT nas redes sociais para tu ficar 100% atualizado sobre as últimas notícias do Fortaleza. A gente está no Instagram e no Twitter pelo mesmo @, Glória Tradicão, tudo junto. Tá passando aí embaixo, inclusive. Beleza? Então, até a próxima, MR. Até mais, Thaís. Um abraço para ti e para todo mundo que está vendo aqui a gente no GT. Perfeito. Um abraço, saudações.